Bom dia, mulheres lindas e abençoadas. Jamais se esqueça, mulher, do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Vamos então para o nosso devocional de hoje, Provérbios capítulo 11. Mais um capítulo cheio de riquezas, não deixe de ler ele todo, amém? O primeiro versículo começa dizendo assim: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Ninguém gosta, né, gente, de pessoas que tratam uns aos outros com indiferença. Dois pesos e duas medidas quando é para a gente mesmo, ou quando é para alguém que a gente conhece, onde os pesos realmente são desonestos, né? E Deus repudia isso, Deus detesta esse tipo de comportamento. Mas sabe o que Deus ama, o que Deus se agrada? De pesos exatos, ou seja, de pessoas corretas, que não se vendem, que não mudam de opinião por causa de alguém, que não perdem os seus princípios, né? Que não negociam os seus princípios. O que é certo, o que é errado, os pesos são corretos. Deus tem prazer em quem age dessa forma. Que o Senhor encontre a gente hoje, né? Que Ele tenha prazer nas nossas atitudes. Que a gente possa sempre consultá-lo e ter certeza daquilo que nós vamos fazer. Para a gente dar alegria e prazer ao Senhor. Amém? Versículos 12 e 13 diz assim: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda segredo. Que versículo maravilhoso é o versículo 12 e o versículo 13. Aqui está falando para nós das atitudes que muitos têm a usar a língua de forma indevida, de forma errada. Pessoas que não têm juízo, que não pensam para falar, acabam humilhando os outros, ridicularizando o próximo. Já viu aquelas pessoas que, para serem aceitas, muitas vezes entrar numa turma, despreza o outro, ridiculariza os amigos, né? E a Bíblia diz o quê? Que quem fala demais trai a confiança um do outro, trai a confidência. Às vezes você contou um segredo, contou algo da sua vida, algo particular para alguém, e esse alguém foi lá e jogou no ventilador, né? Que a gente costuma dizer. Meu Deus, como isso é doído, como a gente sofre quando alguém age dessa forma. Se isso já aconteceu com você, você sabe o quanto isso dói. Então jamais faça isso com ninguém. Nem sequer dê o troco para quem fez isso com você. Mas seja uma pessoa que tem entendimento e refreie a sua língua. Seja uma pessoa que merece confiança e guarda segredos. Às vezes é melhor se calar do que falar demais, do que falar o que não deve, né? Como eu disse ontem, as palavras, depois que saem da nossa boca, não tem jeito mais de buscar. Se saiu, se você falou, não volta mais, não é verdade? Então que nós possamos ter essa sabedoria. Sabe por quê? Porque o maior dos mandamentos é amar. Amar uns aos outros. Amar quem está com a gente, amar quem está perto de nós. E como que a gente faz isso? Fazer isso é como está no versículo 17 descrito. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. Então, quando nós tratamos o outro de uma forma que a gente queria ser tratado, nós estamos fazendo isso para nós mesmos, porque a gente se sente bem, não é verdade? Versículo 18 diz assim: o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia retidão colhe segura recompensa. Ou seja, semear a retidão e não semear a discórdia, não ridicularizar o seu próximo,
nós vamos colher algo de Deus. Nós estamos semeando e vamos colher. Então, o que você tem semeado? Para pensar um pouquinho o que você tem semeado nesses últimos dias na vida das pessoas. Porque o versículo 20 diz assim, que o Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhes prazer. Ou seja, nós precisamos semear como se fosse para nós mesmos, para que o Senhor tenha prazer em nós, porque isso é uma conduta irrepreensível. É agir de uma forma que o Senhor vai olhar para nós e vai ter prazer em nós. Como é maravilhoso saber que o Senhor olha para nós e se agrada das nossas atitudes. E é isso que nós precisamos buscar. Amém? Para finalizar, no versículo 25 diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Que versículo lindo! Que peso tem esse versículo! Nós precisamos ser generosos porque assim nós demonstramos o amor de Deus em nós. Demonstrar a Deus é semear amor. Se você se preocupa com os outros, se você se preocupa com a dor dos outros, a sua dor vai ser tratada. A sua dor vai ser aliviada, vai ser curada. Dar alívio aos outros é receber alívio de Deus. Meu Deus, que coisa linda! Nós precisamos olhar mais para as pessoas com o olhar de Jesus, com o olhar de amor e não julgar. Sabe, quando alguém chegar perto de você reclamando, murmurando, falando que está difícil, querida, olhe para essa pessoa com olhar de amor. Não olhe para ela como uma pessoa que só reclama, não. Olhe para ela do jeito que Jesus olha para você. Dê alívio a essa pessoa. Porque se ela está chegando até você, é porque você tem algo de bom para dar. Amém? Que tal pensar assim? Se alguém se recorre a você, é porque você tem socorro para dar. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse capítulo tão precioso. E eu quero te pedir que nesse dia nós possamos agir de forma correta, sem julgar as pessoas, sem condenar alguém, mas olhar para as pessoas da mesma forma que o Senhor olha para nós. Que o peso, que a balança, Senhor Jesus, que a gente tiver não seja enganosa, mas seja correta, seja exato, mesmo que doa em nós. Que nós sejamos pessoas corretas, que agem de forma correta. Eu te peço em nome de Jesus, nos ensina a demonstrar o teu amor que habita em nós através das nossas atitudes. Dar alívio às pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Tenha um lindo dia. Em nome de Jesus.